Dale, porco, pessoal, tudo bem com vocês? Campeão paulista, hein? Tá lá, 27º título paulista, então peço desculpa a vocês pelo atraso nesse vídeo, né? Compromissos pessoais, acabei não conseguindo gravar, mas estava assistindo, obviamente, comemorei pra caramba e fiquei bastante feliz com esse título do Verdão, né, pessoal? Então, pra você que é novo aqui no canal, muito obrigado pela confiança e a inscrição, né? Quem puder, por favor, deixa o like aí, né? Se não é inscrito ainda, se inscreve e comenta aí embaixo, né? Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do título paulista do Verdão, da partida, né? E dos assuntos que a gente vai tratar aqui no vídeo, né, pessoal? E sem mais delongas, já vamos falar aqui da grande finalíssima, né? Palmeiras e Novo Horizontino. A gente, como previsto, né, levou uma boa vantagem lá pro interior de 1-0, né? Já não deixou o Novo Horizontino jogar na maneira que eles gostam, né? Que se sentem confortáveis, né? Ficando ali, né, jogando em linha baixa, aproveitando os erros no contra-ataque. Esse foi um grande gol que a gente levou aí de vantagem. Até por outra razão, né? A gente teve também aí a questão do gramado, né? O gramado estava muito ruim, né? Castigado lá em Novo Horizonte, né? Muito por causa da chuva, né? Nem tanto aí pela questão de drenagem ou má qualidade do gramado, né? Porque choveu muito naquele dia, né? E durante várias horas antes do jogo, né? Na parte que os jogadores estavam aquecendo ali antes de começar, tava uma chuva muito pesada, né? E o Palmeiras é um time de toque de bola, o Ares ia ser titular, então seria um jogo da gente, né? Segurar a bola, trocar passes e acabou virando outra coisa, né? Principalmente no primeiro tempo, a bola não rolava bem, vários pontos ela parava, né? Então os jogadores ali de mais qualidade do Palmeiras foram muito impactados na partida, né? Marlon Freitas, Andreas, Maurício e o próprio Arias também, né? Assim como o Flaco. E o Vitor Roque, pô, o cara é sempre muito esforçado, correria total, né? Aperta a marcação, então ele conseguiu fazer dentro do seu estilo, né? Um bom jogo, sim, né? Não parou de correr mesmo na chuva. Mas como eu disse, esses jogadores de posse, de toque de bola, foram bastante impactados, né? Então a gente realmente demorou para entrar um pouco no jogo, né? O Novo Horizontino também não estava conseguindo encaixar muitas jogadas devido, né, à questão do campo em si, não ser um time altamente técnico, né? E por ter levado a vantagem, já é importante começar, né, a partida dessa maneira, sem precisar sair correndo, fazer gol. Imagina se o Palmeiras tivesse perdido, gente. O primeiro jogo de 1-0, 2-1, tivesse que virar, né, fazer dois gols lá naquele campo, daquele jeito, seria muito complicado, né? E é uma coisa que a gente não esperava, né, que seria tão ruim assim. Mas a gente ainda conseguiu abrir o placar primeiro, né, naquele bate-rebate, o Murilo fez de joelho. E, pô, pra quem tinha 1-0 de vantagem, abrir um segundo gol de vantagem com o campo daquele jeito, foi maravilhoso, né, maravilhoso. Aí, infelizmente, né, pouco tempo depois, a gente não conseguiu, né, levar essa vantagem para um segundo tempo. A gente acabou por tomar um gol bobo, né, um gol bobo ali, um bate-rebate na área, o Carlos Miguel foi tentar sair na bola ali de joelho, parece que ele escorregou na poça, né? Ele passou lotado pela bola, deixou passar, uma falha pra mim, né? Do goleiro. Não pode deixar uma bola dessa passar, e aí acabaram cutucando ela pra dentro, lá empataram no primeiro tempo, o que torna o resultado mais perigoso, né? Porque meio que volta ao 0-0, né? Uma vantagem de dois gols para um segundo tempo seria fantástico. A gente tendo no banco o Alan, Felipe Anderson, né, e outros jogadores que poderiam entrar para pegar uns contra-ataques. Não foi o caso, né? Mas de qualquer maneira, o Palmeiras fez a sua pausa no intervalo, né? E no segundo tempo, acho que a chuva deu uma melhorada, assim, né? Diminuiu um pouquinho, a bola passou a rolar um pouco melhor. E aí os jogadores de posse do Palmeiras, acho que eles se sobressaíram no segundo tempo, conseguiram jogar mais futebol, né? Trocar passes, a gente conseguiu reter bem a posse, a gente viu como o Arias é um cara inteligente jogando, né? E uma pena que na primeira partida dele de titular aconteceu de o campo tá daquela maneira, né? Muito ruim. Mas de qualquer maneira, eu acho que ele fez uma boa partida dentro do possível, né? Então, no segundo tempo a gente controlou mais a posse, né? Reduziu aí os riscos que a gente poderia sofrer ali com o Novo Horizontino tentando de toda maneira vir para cima, né? A gente acabou recuando um pouquinho e tal, mas o Carlos Miguel não fez grandes defesas nem nada do tipo, né? Meio que a gente sofreu uma pressão controlada, né? O Abel também usou o banco depois, colocou uns caras descansados para continuar correndo, mas
No momento certo, né, o Tigrinho foi lá e fez o segundo gol, né? Uma falha ali do Jordi, que saiu por cima ali numa dividida estranha com o Arias, acabou por fazer a bola sobrar ali, né? A bola sobrou, o Vitor Roque, muito inteligente, foi lá e cutucou pra dentro. E depois do gol, ele aterrorizou os caras. Ele começou a ir pra cima um monte de vezes, criou várias jogadas, apanhou pra caramba também dos caras. E, bom que não teve nenhuma confusão, né? Eu até achei que ele poderia apanhar naquela partida, de tanto que ele tava incomodando o time adversário, né? Mas aí depois o Abel tirou, fez algumas modificações, tirou a dupla de ataque, tirou o Andreas e foi mexendo no time pra ir acertando ali. A gente conseguiu segurar até o final e conseguimos conquistar esse título, né, pessoal? Então, 27ª conquista paulista do Palmeiras, importantíssimo para a gente tirar esse peso das costas do ano passado. Sabemos o tamanho desse título, né, que não é os, os maiores títulos do ano, né, que o Palmeiras vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Então, a gente tem objetivos maiores, fizemos investimento para isso, né? Então, acredito que ainda vai ter coisas aí no meio do ano também, né? Podemos ter perca de talvez um jogador aí, um Lopes ou um Alan e vir outros, né? A gente houve alguns papos aí, né? O Lopes é, comentando lá que o ano é muito longo ainda, né? Não quis dizer que ele vai sair no meio do ano, mas também não quis dizer que não. A gente sabe que os empresários dele já estão conversando por aí, ele tá valorizado, né? Ele tava com um valor de mercado alto. O Atlético de Madrid tá querendo pagar uma porrada nele, né? A gente já ouviu uns papos aí que o Palmeiras talvez tente envolver um Thiago Almada, né? Nesse negócio com o Flaco Lopes. Não seria mal, né? A gente não teria uma grana para investir em um outro atacante, mas a gente ganharia um meia muito bom. Mas de qualquer maneira, precisaríamos sim repor esse atacante, né? Hoje a gente já nem tem reserva direito, né? Porque quando o Flaco ou o Vitor sai, acaba entrando Sousa, Luigi. Falta alguém de mais peso, né? Tomara que seja o Paulinho, né? Imaginem se o Flaco sai e vem o Almada, o Paulinho entra no lugar dele e rende bem, começa a jogar bola pra caramba. A gente vai até esquecer, né? Do Flaco Lopes, mas assim, precisaria de mais um atacante, com certeza. Se o negócio for por dinheiro, acredito que o nome da vez é Gabriel Jesus. Se o negócio for uma troca ali envolvendo o Almada, né? Esse um pau a pau, ou né, a gente recebe alguma coisa. Aí podemos acreditar no Paulinho e analisando, né, se vale a pena trazer mais um atacante nesse momento, né? E há muito rumor de que viram forte no Vitor Roque, né? O time que mais se fala no momento é o Chelsea, né? Que viria com uma proposta na casa de 50 milhões de libras, né? Daria em torno de 300 milhões de reais. O Palmeiras tem 80% do passe dele, né? 20 ainda do Barcelona, então a gente vende o Vitor Roque aí por uma bala desse tamanho, é Gabriel Jesus diretamente a gente vai trazer também pro lugar dele, né? Mas assim, muito vai acontecendo durante o ano, né? Como eu tava falando, o Paulista tem sua importância para tirar esse peso, mas acho que a gente ainda precisa disputar os campeonatos que virão com afinco, né? Porque a gente tem um puta elenco bom e eu acho que também foi bom para tirar, né, vamos dizer assim, a virgindade, né, de alguns jogadores do Palmeiras, né? Porque aquele elenco de 2020, 21, né, que foi campeão de tudo, bateu recordes, muitos saíram, né? Everton, Veiga, Dudu, Rony, Zé Rafael, Danilo. Então, a gente está construindo um novo time, né? E esse novo time tem em sua base ainda. Eu não falei, né? Mas Marcos Rocha, Mike, Vulto veio da minha cabeça agora. Mas esse novo time que a gente tá montando ainda não tem a casca que o antigo tinha. Por mais que sejam bons jogadores, né? Promissores e. Ou não, né? Até já caras mais experientes com um bom nome, né? Por exemplo, Felipe Anderson, o Marlon Freitas. Então, assim, a gente tem jogadores que, pra gente começar a montar um novo ciclo, precisam começar a ganhar. Pra virar uma coisa costumeira, pra não sentir tanto partidas difíceis e a gente conseguir ganhar os jogos importantes, né? Então, Felipe Anderson, o Alan, que é um cara novo e importante para ele, o primeiro título com a camisa do Palmeiras. Sousa, Vitor Roque, né? O Lopes já ganhou alguns títulos, mas o Jai nunca ganhou. Benedetti, eu vou esquecer um ou outro, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Já dá uma casca a mais para esses caras, né? Ganharam o primeiro título, já vão querer o segundo, já vão querer o terceiro. Vão ver como é gostoso ser campeão no Palmeiras, né? Então, essa fome aí é importante que esses caras
conquistem e vejam como que é ser campeão pelo Palmeiras, porque a gente começar a cavalgar, né, e buscando já outros títulos e fortalecer esse novo time que a gente tá montando aí, né, com áreas já chegando ganhando, muito, 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 muito legal mesmo. Então, o que eu tinha pra falar da final é isso, pessoal. Eu acho que tá bem claro, né? O quão ela é importante, o quão o jogo foi difícil. Novamente peço desculpa aí pela demora aí do envio desse vídeo, né? Falando da final. Acabei me enrolando aí com os compromissos pessoais, não consegui fazer, mas vou tentar sempre trazer o mais rápido possível, né? Os comentários aí sobre a partida ou o assunto que eu queira falar, né? Pra vocês ou com vocês. A gente encara agora o Vasco hoje mesmo, né? Daqui a pouquinho, então tende a ser um jogo complicado, né? O Vasco não vem de um bom momento, mas a gente sabe que qualquer time que joga conosco tenta se superar, né? Tenta vir para cima, tenta conquistar os seus pontos, mas a gente mesmo com alguns desfalques, né, que estão basicamente confirmados, né? O Maurício tá sentindo que não vai jogar, o próprio Vitor Roque, né, tá fora. Então a gente tem alguns desfalques aí que assim, vão fazer falta, mas é para isso que temos um elenco, né? A gente foi campeão, mas né, comemorou ali os jogadores. Muito legal, por sinal, aqueles vídeos, né? A galera tomando cerveja dentro da taça. É, eu dei muita risada. O Lopes estava muito louco mesmo. Né, celebrar aquele primeiro dia depois, tal. Curtir, ser mais leve e depois voltar ao foco, né? Voltar ao foco. Porque Brasileirão tá aí, a gente tá com uma pontuação legal, né? Mas Brasileirão a gente sabe que os 3 pontos desse jogo agora valem o mesmo que o do último jogo do campeonato. Então a gente precisa estar focadaço nesse jogo aí, né? Então, Vitor Roque tá fora com dores no tornozelo, parece, né? O Maurício tem um corte no pé lá que tomou ponto, então talvez ele fique fora desse jogo. Talvez no próximo já consiga jogar ali com o pé enfaixado, né? O Murilo também teve uma lesãozinha que ele sentiu, né? Então a gente tem esses caras aí de maior peso aí que estão fora, né? Então eu acredito que o Abel deva entrar com o Carlos Miguel. Não sei se ele vai querer dar uma folga pros caras que estão vindo direto em jogos importantes. Mas eu acho que tem que usar o elenco. Se o cara tá bem fisicamente, se ele pode jogar, ele tem que jogar. Se sentir alguma coisa, usa o banco, certo? Parece que a gente tem um banco bom, né? Então, num cenário em que o Abel vai pra cima com tudo que ele tem de melhor, eu acredito que ele vai com Carlos Miguel, Kelvin, o Gustavo Gomes e provavelmente o Fux, né? E na esquerda, Piquerez, Andreas Pereira e Marlon, novamente. Aí temos algumas dúvidas, né? Sem o Maurício, eu acredito que ele pode pôr o Felipe Anderson, né? Se ele repetir a escalação que ele fez contra o Novo Horizontino, ele entra com o Ares pela direita no lugar do Alan, lá no banco de novo, né? E no ataque, Sousa e o Lopes. Acredito que deva ser esse o time que vai jogar hoje. Podemos ter mudanças, claro que sim. Mas entre as mudanças possíveis ou não, o que temos para esse jogo, eu acho que é um time muito forte. E eu acho que temos condição de ir lá em São Januário fazer uma boa partida e vencer. Então, após aí o jogo, né? Vamos tentar trazer para vocês um vídeo também. Vamos falar o que a gente achou da partida contra o Vasco. Beleza, pessoal? Então, valeu quem ficou até aqui. Escreve, curte, comenta aí sobre o assunto. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!